Bom dia, aguarda a professora, nono ano. Aguarda a professora, viu? Ela está finalizando o conteúdo, finalizando as atividades, tudinho, tudo. Aguarda a professora. Ela está chegando. Hum. Ai, ai, ai. Aguarda a professora, ela já está vindo. Ela já está chegando. É, nono ano. Deixa eu ver quem é que está faltando aqui. Arthur, Bruno, Gabriel. Gustavo, Jasmine, Jonathan, João e Marcos. Luísa tá aí. Cadê Marcos? Luísa! Luísa! Oi, O que é que tu tá fazendo da vida? eu nada, por quê? Ah, tá indo pra igreja? Pera, quê? Tá indo pra igreja? Professor, como é que eu vou pra igreja se eu não tô nem saindo de Veja o casa? link, Até Gil. mesmo se O fosse nono tá feliz. esperando. É o mesmo link, Gil. Só é clicar no link anterior. É o mesmo link. É, aí você procura aí. Não, no seu mesmo, menina. Tu apaga o teu, é? Quem? É, mas eu mando no teu privado também. Pronto. Aí, Luiz. É o quê, Luísa? Desculpa, atrapalhou aqui. Chegou o Gil. É porque assim, ainda assim, eu não sei se tu é assim, ó, tá vendo, olha? Aqui tem nono, aí tem tudinho, tá entendendo? Aham. Aí o nono, aí eu clico no nono, aí aparece logo o link, sabe como é? Uhum. Quando se eu for o sétimo, é assim. Aí quando é o mesmo, eu tenho que voltar para outra série e pegar. Ah, Aí tá no caso certo. é nono agora. Eu sei que era assim. Nono. Então aí, viu? Ou é nono ano, pode aí começar. Então, nono ano, como eu já falei, a semana passada terminei o assunto de revisão das provas, os assuntos que eram para cair na prova, já fiz as revisões.
Já dei. Então, como eu disse a vocês, como o nosso terceiro bimestre foi dividido em três capítulos, o nosso quarto bimestre foram 3 capítulos, então eu fiz a revisão das provas, 2 eu botei para as provas, fiz revisão, fiz exercício, fiz tudo, dei revisão, tá tudo ok. Então, só tem um capítulo para terminar, encerrar o quarto bimestre, que é esse, né? Brasil, redemocratização e globalização. Inclusive, eu li até um pedaço, não foi? Eu li até a entrada do capítulo, não foi? Com a passagem do presidente José Sarney. Hoje eu vou continuar, né? E o capítulo é pequeno, como eu disse a vocês, é só para terminar mesmo, só para ele não. Então, esse capítulo aqui é pequeno, eu termino hoje mesmo, eu termino ele, viu? Então, ele faz de Sarney a Itamar, o Brasil pós-ditadura. Durante o governo de José Sarney, em 1985 a 1900, cresceram a dívida externa e os índices da inflação, enquanto o poder de compra do trabalhador diminuiu. Os preços dos produtos cotidianos eram remarcados quase diariamente. Para combater a inflação herdada do regime militar, o governo Sarney estabeleceu o congelamento de preços e salários e criou uma nova moeda, o cruzado, para substituir o cruzeiro, muitos desvalorizados. Conhecido como Plano Cruzado, o pacote econômico apresentou bons resultados no início de 1986. Aos poucos, porém, empresários e trabalhadores começaram a pressionar o governo para liberar preços e salários, desdobrando-se do fracasso do plano e o retorno da inflação. Outros pacotes econômicos foram colocados em prática, como Plano Cruzado 2, o Plano Bresser e o Plano Verão. Todos fracassaram. A inflação, quase em meados de 1986, disparou nos anos seguintes, chegando a 1.782% no ano de 1989. Em março de 1990, quase terminava o mandato de Sarney, estava em 84% ao mês. Se a vida econômica do país ia mal, o mesmo não se pode dizer de sua vida política, pois a mobilização iniciada no final da ditadura manteve-se nos anos seguintes. Em novembro de 1986, os brasileiros elegeram deputados para compor a Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração de uma nova Constituição. Promulgada em 1989 e 1988, a nova Carta Constitucional atendeu às diversas reivindicações da sociedade com propósito elevado às proclamares por meio da associação e sindicatos, entre os direitos conquistados, do voto ao analfabeto maior, a assistência dos trabalhadores e questões dos direitos dos povos indígenas e quilombolas, e a regularização de suas terras, ampliando das atribuições do poder legislativo e a limitação do executivo. A condenação de prática discriminatória, tornando o racismo o crime inflamável. As mulheres que desde os tempos da ditadura vinham lutando por mais direitos e por maior participação na vida política tiveram algumas de suas bandeiras contempladas na nova Constituição. Então, isso é de Sarney a Itamar. Sarney foi um presidente, né? Esse link não é o do 7º ano, não. A aula do 7º já acabou. Saia da aula. Esse
É mesmo, tem Nicolas aqui, eu nem vi. Já É até do nono. tá no sétimo. Mas. Aí deve E estar ele nem tava, não foi? E ele nem tava, eu acho, na aula. Nicolas. Tá, já tá. Sim, aí isso é de Sarney a Itamar. E pronto, o já Brasil pode tentar sair. Aí ele diz, né, que, conhecido como Plano Cruzado, o pacote econômico apresentou bons resultados no início de 1986. Aos poucos, porém, empresários e trabalhadores, depois do Plano Cruzado 2 e o Plano Bresser, aí esses planos todos fracassaram. E a inflação quase nula em meados de 1986, disparou em 1990. Aí vem, em novembro de 1986, os brasileiros elegeram deputados para compor a Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração de uma nova Constituição. E aí, promulgada em 1988, a nova Carta Constitucional atendeu a diversas reivindicações da sociedade. Então, isso é de Sarney para Itamar Franco. E o assunto é como a redemocratização e a globalização, né? Então, redemocratização, processo de restauração da democracia e dos estados e os direitos dos países das regiões que passaram por período, né? E globalização, processo de aprofundamento internacional e a integração econômica, social, cultural, política, né? Que tem na imposição, né? Da redução de custos dos meios e dos meios. Então, isso aí no outro assunto, o assunto é pequeno. Vem Collor, que foi a mudança, né? Do neoliberais e do impeachment, né? Do impeachment, né? Então, aqui, quando ele fala impeachment, é o processo em que o Congresso Nacional apura possíveis crimes de responsabilidades do presidente da República. Então, nesse caso, foi o presidente Collor, né? E foi o processo de impeachment, que ele diz, aí aqui tem na leitura. Na primeira eleição direta para presidente desde o golpe militar de 1964, a vitória, a vitória coube a Fernando Collor de Mello no final de 1989, pelo PRN. Collor teve apoio de amplos setores empresariais, da parte dos meios de comunicação dos grupos políticos conservadores e da grande parcela da população mais pobre do país, para combater a hiperinflação. O presidente pôs em prática um pacote econômico de caráter neoliberal que incluía o Plano Collor. Então, então, isso foi o que Collor fez durante o processo dele de governador, de presidente, né, do Brasil. Aí, o que foi o Plano Collor? O Plano Collor criou uma nova moeda, o Cruzeiro, congelou os preços e salários e bloqueou por 18 meses todas as contas bancárias, caderneta de poupança, e aplicações cujo soldo ultrapassasse 50 mil cruzeiros. Houve indignação geral e o poder de compras e de investimento das pessoas diminuiu, prejudicando a atividade produtiva e o comércio. Assim, apesar da queda na inflação, houve uma série de falência e aumento do desemprego. Então, isso foi na presidência de Collor que ocorreu isso. Foi as mudanças, né? Teve o impeachment dele
e teve essas mudanças que ele fez até, né, o Plano Collor. O que era que fazia esse Plano Collor? Ele criou uma moeda, que foi o Cruzeiro, congelou preços de salários, bloqueou por 18 meses todas as contas bancárias, cadernetas de poupança e ampliações, cujo saldo ultrapassasse de 50 mil cruzeiros. Houve a integração geral e do poder de compras e de investimentos das pessoas diminuiu, prejudicando as atividades produtivas e o comércio. Então, foi o presidente Collor, né, na presidência do, do Collor, que ocorreu isso. Aí, continuando. Para negociar a atividade do país com o FMI, o governo reduziu gastos com saúde, educação e programas sociais de incentivo à cultura. Também iniciou um processo de... Já vejo armado. Certo. Pronto, me perdi. Oh, meu Deus. Um programa social de incentivo à cultura também iniciou um processo da privatização de empresas. Collor abriu o mercado brasileiro para produtos estrangeiros. Despreparado para produtos estrangeiros, despreparado para concorrer com os artigos importados, muitas indústrias tiveram de reduzir a produção, demitir funcionários e até encerrar as atividades. Denúncias de corrupção envolveram o presidente e assessores próximos, aumentando a impopularidade do governo. Em 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment. O presidente foi afastado do cargo e seu vice, Itamar Franco, assumiu seu lugar. Collor foi condenado e teve o mandato cassado e os direitos políticos suspensos por 8 anos. Então, por isso que ele diz, né? O impeachment, quer dizer, foi o afastamento de Collor, esse impeachment. Ele teve que sair da presidência, né, da República, né? Então, ele foi afastado por 8 anos sem poder, né, sem poder ser presidente, sem poder se candidatar. Mas ele agora já é candidato em outro, em Alagoas. Então, Itamar Franco, o controle da inflação. Então, como ficou Itamar Franco o vice-presidente, então agora tem Itamar Franco o controle da inflação. Em fevereiro de 1993, Itamar Franco nomeou para o cargo de ministro da Fazenda o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, do Partido Social Democrático Brasileiro, com o objetivo de controlar a hiperinflação. Auxiliado por economistas, o ministro estabeleceu um amplo programa de redução de gastos públicos e privatização, seguindo as orientações do consenso, a investigação dos gastos públicos, a privatização, seguindo a orientação do consenso de Washington. Em 1994, foi implantado um pacote econômico denominado Plano Real, que instituiu a moeda do mesmo nome. A inflação foi derrubada de 44,83% em março para 27% em novembro do mesmo ano, com a popularidade em alta. Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República das eleições de 1994. Então, olha, Itamar Franco nomeou Fernando Henrique Cardoso para ser o ministro, né? E aí ele conseguiu, né, derrubar a inflação, a hiperinflação, como eles estavam dizendo, né? Então, de Fernando Henrique Cardoso para Michel Temer. Então, para entregar ao Brasil a economia mundial, o governo de Fernando Henrique Cardoso
o governo Fernando Henrique Cardoso incentivou o Mercosul e adotou a mudança na legislação para atrair o capital estrangeiro. Nos anos de 1990, obtiveram um faturamento cada vez maior. A abertura do mercado brasileiro fez os valores gastos com os impostos e superaram os obtidos nas exportações, perante seguidas gerando seguidos déficits na balança comercial, aumentando a dívida externa brasileira. Também houve o acirramento dos conflitos na área rural, revolvendo principalmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terras, surgindo na década de 1980. Em resposta, latifundiários formaram milícias para defender suas propriedades, muitas consideradas improdutivas. Diante do aumento da milícia no campo, o governo implantou mecanismo de desapropriação dessas terras, mas sem atingir os objetivos. A forte exclusão social também se expressava nos baixos níveis de rendas e de instruções da população. O Brasil era o quarto entre os países com maior concentração de rendas do mundo. Porém, o declínio da inflação, que chegou a 3% do ano de outubro de 1999, favoreceu a população de Fernando Collor, favoreceu a popularidade de Fernando Henrique, depois de obter Congresso a aprovação de uma emenda constitucional que instituía a reeleição do presidente. Então, olha só, de Fernando Henrique Cardoso para Michel Temer. Mas, como se diz, ainda no movimento, esse ainda para integrar o Brasil à economia mundial, o governo de Fernando Henrique, isso aqui ainda está falando em Fernando Henrique, que foi tudo ele que fez, a abertura do mercado brasileiro, que ele fez, e também houve o acerreamento dos sem terras. Isso foi Fernando Henrique que fez também. Em seu mandato, o real se desvalorizou diante do dólar. Houve cortes nos gastos públicos, aumento dos impostos e também houve um acordo de empréstimo com o FMI. Na política, merece destaque a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na educação, aumentou o número de crianças matriculadas nas escolas e houve uma queda no analfabetismo. Na saúde, destacaram-se o programa de combate à AIDS, elogiado internacionalmente, e a queda da mortalidade infantil. Nas eleições de 2002, Fernando Henrique apoiou a candidatura de José Serra, ministro da Saúde, durante boa parte de seu governo, mas a vitória coube a candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, essa lei de responsabilidade fixou regras e limites para os gastos dos poderes executivos. Aí aqui tem Brasil, um país desigual. A mesma história recente tem mostrado que há muito a ser feito para que os países tenham mais igualdade social. Educação de qualidade, sistema de saúde eficiente e a melhor distribuição de rendas são elementos que podem ajudar a a alcançar esse objetivo. Mas como identificar as desigualdades para podermos chegar a essa realidade? Nessa seção, o Índice de Desenvolvimento Humano é calculado com base em dados sobre rendas expectativas na vida.
muito baixa, muito alta. Com o IDH é possível analisar e edificar aqueles que precisam de mais. Então, aqui está falando sobre o Brasil, um país desigual, né? O desenvolvimento humano, então está mostrando a desigualdade do Brasil, um pouco alta, muito baixa, a muito alta, né? De baixo a alto. Nós temos a outra leitura aqui, que é a política econômica no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Tenho essa leitura. Política econômica e a economia de Luiz Inácio Lula da Silva. A expansão da economia mundial também favoreceu os negócios nacionais. A China, grande importadora de produtos agroindustriais, impulsionou a elevação dos preços desses produtos e fez do Brasil um importante fornecedor. O crescimento das exportações resultou, em seguida, em superávit na balança comercial brasileira. Em 2005, veio à tona o escândalo do mensalão, que envolveu o pagamento a parlamentares em troca de apoio ao governo e levou à queda da política importância do governo. Mesmo assim, Luiz foi reeleito presidente. Então, isso é a política e a economia do governo de Lula, né? Que ele está falando sobre que ele foi eleito e depois foi reeleito, né? E depois veio a queda com o escândalo mensalão, mas mesmo assim Lula ainda ganhou a presidência. Aí tem o governo de Dilma Rousseff. O governo de Dilma, com os altos índices da popularidade do presidente Lula, Dilma, ex-ministra da Casa Civil, garantiu sua eleição para a presidência da República em 2010. O agravamento da crise financeira internacional de 2008 marcou o início do governo de Dilma. Para enfrentá-lo, os bancos centrais dos países europeus, dos Estados Unidos e do Japão emitiram mais dinheiro, ampliaram a oferta dos recursos às suas atividades econômicas. Isso provou a desvalorização das moedas estrangeiras em relação ao real. Os produtos importados ficaram mais baratos e os nossos produtos de exportação mais caros. Fato que atingiu a balança comercial brasileira. Apesar do mercado internacional, foram anos de baixos crescimentos e aumento da inflação. Dilma manteve as políticas sociais, mas os assentamentos relacionados à reforma agrária foram menos numerosos do que
os governos de Lula e de Fernando Henrique. Outro destaque foi a aprovação do Congresso Nacional da Comissão Nacional da Verdade, como vimos no capítulo da Na área política, a necessidade de compor um governo de coalizão que lhe desse apoio no Congresso Nacional, a Assembleia e o Senado levou a presidente a dividir ministérios e secretarias com partidos aliados, sobretudo o PMDB. Escândalo, acusações de corrupção e de interesses partidários provocaram as trocas frequentemente dos ministros e dos altos funcionários da administração pública. Uma série de manifestações se espalhou pelo Brasil e em junho de 2013, tendo como estupim as necessidades ligadas ao transporte público, somado aos elevados gastos com os preparativos para o Campeonato Mundial do Futebol em 2014. A essa onda do protesto ficou conhecido como manifestações de junho de 2013. Então, esse foi o governo de Dilma, bem conturbado, né? Aí, quando ele diz a coalizão, quer dizer, a aliança, a aliança, a coalizão, ele diz, a aliança que lhe desse apoio, ela queria uma aliança que lhe desse apoio, né? Aí vem o segundo mandato de Dilma e o novo impeachment. Em 2014, Dilma foi reeleita, vencendo o candidato do PSDB, Aécio Neves, em uma votação apertada. As eleições ocorreram em meio à revelação da inflação, crise das contas públicas e escândalos de corrupção em órgãos de governo. A oposição passou a defender o afastamento de Dilma, alegando que ela não tinha apresentado aos eleitores durante a campanha a real situação financeira do país. O movimento ganhou força ao longo de 2015 a 2016, liderado pelo PSDB, Partido Liberais, e por parcela do PMDB, na qual fazia parte o vice-presidente Michel Temer. Diante de uma inflação crescente e da diminuição dos investimentos do setor privado, o desemprego aumentou muito. Questões políticas agravaram a situação dos povos e tornou público um enorme esquema de corrupção, principalmente na Petrobras, envolvendo empreiteiras e diversos políticos de vários partidos. As investigações comandadas pela Polícia Federal receberam o nome de Operação Lava Jato. Em março de 2015, começaram as grandes manifestações populares contra Dilma. O PT, em sentido oposto, movimentos sociais, sindicatos e militantes do partido. Então, isso aqui é a leitura sobre o governo de Dilma, certo? O governo de Dilma Rousseff. Após perder apoio da maior parte do Congresso Nacional, o processo de impeachment foi aberto em abril de 2016 e a presidente foi acusada de descumprir a lei de responsabilidade fiscal por meio de chamados pedaladas fiscais. Em maio, Dilma foi afastada e em agosto perdeu. Não teve seus direitos públicos suspensos. Então, esse foi o segundo impeachment, né? Primeiro foi o de Collor e agora foi o de Dilma. Aí vem o governo de Michel Temer. Essa é a última leitura, viu? É a última leitura. Aí termina, essa última leitura de Michel Temer termina a leitura
como termina o assunto do quarto bimestre. Isso aí é só para a gente concluir, porque os outros 2 assuntos eu já botei na prova, né? Foram os 2 assuntos que eu achei melhor para vocês, aí eu já botei na prova, já fiz a revisão e vocês, tenho certeza que tiraram uma boa nota, viu? Então, o último assunto que eu tenho é esse, terminar. Se não, como é que se diz? Mas que dá tempo. Vai dar tempo. Bastante eu leio. O governo de Michel Temer. Com o impeachment de Dilma, o vice-presidente Michel Temer foi empossado como o novo presidente da República. Seu governo começou em meio a grande instabilidade política em que muito se discutiu sobre a legalidade ou não do processo decorrente do impeachment. Setores políticos, como o Partido dos Trabalhadores e os movimentos sindicais, ocorrido um golpe. Por sua vez, partidos aliados ao novo governo, associação empresariais e setores populares diziam que o processo foi justificável e constitucional. O governo Temer conseguiu a aprovação de algumas medidas, como a emenda constitucional que limitou os gastos públicos por 20 anos, a chamada PEC, estabelecendo um limite para os investimentos dos estados em todas as áreas. Outro projeto de reforma do ensino fundamental e médio, que estabeleceu um novo currículo fundamentado na Base Nacional Comum Curricular, o BNCC. Saque do dinheiro das contas do Fundo da Garantia do Tempo de Serviço, do FGTS, dos trabalhadores que tivessem pedido demissão até 31 de dezembro de 2015, na tentativa de inserir mais dinheiro na economia brasileira. Algumas medidas econômicas foram criticadas pela oposição, enquanto os aliados defendiam o controle dos gastos como forma de equilibrar as contas do país e promover o crescimento econômico. Essa política provocou a regressão das taxas de inflação e algumas recuperações da economia. Em contraposição, o número de pessoas em situação de nobreza extrema no país tinha passado de 13,34 milhões em 2016 para 14,83 milhões. Então, esse aqui foi o governo de Michel Temer. Aí vem o Lava Jato e novas investigações. Sim, mais medidas também de polêmicas. O Lava Jato e as investigações, medidas de polêmica. Ao longo de 2018, outros pontos polêmicos foi a proposta da reforma da Previdência, indispensável, segundo analistas do governo. Para eles, sem a reforma seria impossível, no médio prazo, manter garantias aposentados, uma vez que a Previdência apresentava déficits crescentes, como após anos. Contrário a ela, estavam milhares de trabalhadores de organizações sindicais e funcionários públicos. Outra decisão presidencial que dividiu apoiadores: intervenção federal na segurança do Estado do Rio de Janeiro, visando reverter os crescentes federal na segurança do Estado. Os crescentes
visando reverter os crescentes índices de criminalidade no Estado. Então, isso aqui é sobre mais umas medidas polêmicas do governo Temer. E o Lava Jato da investigação. Ainda em 2018, com resultado na operação do Lava Jato, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente Lula, julgado culpado pelo recebimento de um apartamento no Guarujá, em São Paulo, em troca de favorecimento a empresários. Enquanto isso, Michel Temer havia sido citado na mesma operação, em depoimento de grandes empresários, alegando terem pago altos valores ao presidente e aos seus partidos do PMDB, para que Temer e seus aliados atuassem em medidas favoráveis aos seus interesses. A denúncia foi arquivada em votação na Câmara dos Deputados, enquanto outras investigações seguiam contra o presidente. Nas eleições presidenciais de 2018, defrontaram-se Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, sendo que o último saiu vitorioso no segundo turno. Então, isso aqui é sobre o Lava Jato, as investigações que foram feitas e as eleições, como você viu, né? Foi Haddad e Bolsonaro. E aqui tem mais, né? Ele diz que após um mês da intervenção com tropas do Exército, em março de 2018, assassinaram a vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do seu motorista, Anderson Gomes. Foi notícia no Brasil e no mundo. Ela lutava por direitos humanos, com destaque para as mulheres e os afrodescendentes e a comunidade LGBT. Ela era contrária à ocupação do exército e a denunciava abusos dos militares e ações nas comunidades. E aí termina a nossa leitura, certo? Esse assunto foi o último assunto do quarto bimestre. Fim, feito por Gil. São 13 capítulos, né, o livro, e aqui é o 13, que é a redemocratização, que é a globalização, né? Então, perfeito. Pronto, para encerrar. Tá certo, tá. E esse assunto aqui é um assunto assim, que só para a gente entender, mas para a prova não... Certo, é só atualidade. É só atualidade mesmo, mas a prova não é... Tchau, gente. Aguarde amanhã a aula. Tchau. Bom, tchau.